Olá, pessoal! Professora Ana Vidotto, de Literatura, novamente com vocês. Mais uma questão sobre parnasianismo, que é uma escola literária que, apesar de vocês não gostarem muito, tem caído bastante nos vestibulares nos últimos anos, ok? Nós temos aqui uma questão da Unesp de 2025, ok? Então, presta bastante atenção na forma como a Vunesp fez essa questão. Aliás, nos últimos anos tem sido muito comum que a Vunesp exija que vocês encontrem o período literário não pelo texto em si, mas pela crítica que aquele texto faz a alguma escola literária. Tudo bem? Então, vamos lá. Eles pediram o seguinte: leia um trecho do manifesto da poesia Pau-Brasil de Oswald de Andrade, publicado há exatos 100 anos, em 1924. Então, olha só, a gente sabe que o Manifesto Pau-Brasil é da primeira geração do modernismo brasileiro, geração de 22. Tudo bem? Aí temos lá. A poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela. Sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O Carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça, pau-brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal. O minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. A nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria, nas lianas da saudade universitária. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. A reação contra o assunto invasor, diverso da finalidade. A peça de tese era um arranjo monstruoso, o romance de ideias, uma mistura, o quadro histórico, uma aberração, a escultura eloquente, um pavor sem sentido. Então, meninos, vocês devem se lembrar que quando a gente fala da poesia do pau-brasil, a gente está falando de um manifesto que quer reforçar o ideal modernista, que é quebrar, romper com toda a tradição da arte e da literatura dos séculos passados. Tudo bem? Com base nisso, a Unesp perguntou o seguinte: olhem lá. Depreende-se dos trechos. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria, nas lianas universitárias e a língua sem arcaísmos, sem erudição. Uma oposição sistemática de Oswald de Andrade, sobretudo à poesia. Então, olha lá, galera. Vocês devem se lembrar que quando houve a Semana de Arte Moderna, os sapos, né, do Manuel Bandeira, fazia uma crítica contundente aos parnasianos. Então, de todas as escolas literárias que o modernismo se opôs, criticou, a que mais foi criticada foi o parnasianismo. Por quê? O parnasianismo ficou conhecida pelo esteticismo, a poesia da arte pela arte. O que importa é a beleza estrutural do poema, sem conteúdo nenhum. Então, quando no seu manifesto o Oswald fala, principalmente, a língua sem arcaísmo, sem erudição, qual foi a escola literária que mais se preocupou com a beleza da língua, com a beleza da estrutura poética? O parnasianismo. Então, o modernismo sempre, sempre, sempre vai criticar o parnasianismo. Então, novamente, a oposição sistemática do Oswald se dá principalmente à poesia parnasiana. Portanto, alternativa C, tá bem? Um tipo de questão que tem aparecido bastante nos últimos anos na banca Vunesp. Ok? Ótima prova para todos vocês.